com a palestra do mestre Álvaro aí, abordando um tema também interessantíssimo, bem em cima daquilo que o doutor Carlos já tinha abordado. Mestre, agora para o senhor aí. É isso aí. Então, pessoal, a gente vai estar falando sobre a regra, né, para criança, né, regras para o jiu-jitsu infantil. E o Cássio tem um quadro. Você pode abrir aquele quadro de restrições antes desse slide? Sim, mestre, só um segundinho aqui. Tá. Enquanto isso, você vai ajeitando aí, eu vou falando. Então, olha só, pessoal. O nosso problema em relação à regra do esporte da criança, principal problema na regra do esporte da criança, é que muitos professores, eles não conseguem dividir as turmas por faixa etária, né? Então, ele tem a criança de 4, 5, 6, às vezes 7, às vezes. Aí chega num problema, num momento da turma, que a turma de 12 anos, ela se mistura com a turma de 13 anos, uma criança de 12 faz aula na turma de 13, aí depois muda, né, um garoto, um juvenil de 15 anos já está fazendo aula lá com um infanto juvenil de 15 anos, já está fazendo aula com um juvenil de 16, e aí depois mistura, né, e aí não é o nosso foco, mas mistura, né, o 16 e 17 vai para o azul, né, de faixa de categoria adulta. Então, o meu problema em termos disso, tá, de alertá-los, é o quê? Um garoto de 12 anos, tá legal? Ele faz aula na categoria do 13, 14 e 15 anos. Esse garoto, ele não pode ter uma posição conforme escrito lá no número 1, posição de finalização, forçando a abertura da virilha, tá? Então, o que acontece? Quando você ensina na aula de 13 a 15 anos, numa posição que force a abertura da virilha, tá? Se o garoto de 12 anos está fazendo aquela aula, a consequência disso é, se ele vai competir, tá? Esse garoto vai aplicar aquele movimento, porque teoricamente para ele pode fazer tal movimento. Por quê? Porque ele aprendeu em sala de aula. Então isso é um dos problemas, né? Quando você pega uma criança, um adolescente, um pré-adolescente de 13, 14, 15 anos, que está fazendo aula numa turma de juvenil, 16, 17 anos, e você ensina as posições número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, você está mostrando para ele movimentos que eles não podem estar fazendo numa competição. E o erro, galera, é natural, hein? O erro, assim, é sem perceber. Então, vocês estão mostrando posições numa sala de aula, onde tem pessoas que, teoricamente, não podem aprender tal movimento. Por quê? Porque não podem aplicar tal movimento e vocês acabam ensinando. E muitos de vocês, com certeza, ensinam e falam: esse movimento não pode fazer quando for competir, hein? Esse movimento não pode fazer quando for competir, hein? E falam, relatam, ensinam para os alunos de vocês. Mas a frequência do movimento ele é tão grande durante o treinamento, então, que assim, a criança faz. Não tem jeito, ela faz. E tem alguns movimentos, então, que assim, é difícil você coibir isso depois que você ensina. Muito difícil. E aí a gente vai mostrar alguns movimentos, tá legal? Os movimentos que mostram aqui na faixa etária de criança. A gente não entra nas outras idades, tá legal? Mas o processo ele é idêntico, basta vocês acompanharem nessa tabela de golpes proibidos, que vocês conseguem ver tranquilamente tudo
que, teoricamente, você não pode ensinar para uma tal, para outra tal, vocês não podem. Ou melhor, não deveriam. Mas ensinam muitas vezes e é de cada um, não tem problema nenhum. Cada um tem que saber. E o que não pode fazer é, na hora que o aluno de vocês aplicar tal golpe e um árbitro desclassificar a tal pessoa porque aplicou tal movimento, tá? Não pode reclamar com o árbitro e falar que o árbitro fez isso ou o árbitro fez aquilo. O culpado somos nós, professores, quando ensinamos um movimento que, em teoria, aquele garoto não pode fazer. Vamos lá. Um árbitro, tá legal? Passa para a imagem número 1 para mim, número 2 para mim, por favor. Mestre, pode repetir, por favor? Deu uma travadinha aqui. Passa para a imagem número 2 para mim, por favor. Aquela que estava lá no... Isso. Então, olha só. Essa movimentação, né, o estrangulamento que força a cervical, tá? É um movimento onde existe uma tendência do atleta de kimono branco botar a mão no chão e andar para trás com o bumbum para trás, onde não existe nada que seja só o estrangulamento das pernas, e sim onde força realmente a cervical, só força a cervical do atleta, sem a atração da mão puxando a cabeça. Mas é o simples fato dele tentar abaixar a perna para baixo, sentando-se, e já força a cervical de forma assim muito intensa. O árbitro, tá? Ele pode e terá que avisar o atleta de branco que, se ele fizer, ele vai ser obrigado a desclassificá-lo. Mas isso é quando ele tem tempo, né? Se é um árbitro extremamente atento, porque ele pode, assim, se o atleta de azul bater antes dele interromper a luta, avisando, alertando o atleta, ele não tem como impedir, ele terá que dar a desclassificação para o atleta de branco. Tá? Então, bota na imagem número 3 agora, por favor. Então, aqui, uma chave de pé. Uma chave de pé é uma posição que um garoto de 15 anos, por exemplo, ele aplica toda hora, no treino que ele está fazendo com o pessoal de juvenil. Ele está treinando lá no juvenil, ele aplica a chave de pé normalmente, porque ele toma a chave de pé do cara de azul, então ele aplica, porque todo mundo ensina, e não sei o quê, e está toda hora, passa a ser uma posição comum para aquele aluno. Muito, muito comum. O árbitro, imaginando que esses dois atletas aqui fossem atletas de infanto-juvenil, até 15 anos de idade, então, o árbitro informa ao atleta de branco que ele não pode aplicar, tirando a mão dele dali, impedindo, então, que o atleta de azul bate, impedindo, então, que a posição ela chegue ao final, que se conclua, tá? E aí, se o atleta de branco, após o árbitro impedir que a posição seja finalizada, se o atleta de branco a fizer novamente, agora o árbitro não terá opção. Ele vai interromper a luta e desclassificará o atleta de branco. Porque a primeira coisa que ele fez foi dar um alerta. Ele alertou ao atleta de branco para que ele não o fizesse. Tá? Ele não pune, tá, pessoal? Ele não pode punir, tá? Porque se ele punir, ele tem que desclassificar. A punição da posição é desclassificação para essas idades que a gente está falando, né? Para as crianças. E aí ele vai ser obrigado a desclassificar o atleta. Ele não tem opção, visto que o atleta não pode fazer aquela posição. Então, o que eu solicito a vocês, entendeu? Eu solicito demais que vocês tenham uma forma de dividir essa turma, mesmo na dificuldade. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm dificuldade, muitos de vocês colocam os alunos treinando muitas vezes com o pessoal mais velho, mas de repente existe uma solução, tá? Qual seria a solução?
você fala com o pessoal mais velho, por exemplo, com o juvenil, que eles não podem aplicar chave de pé no garoto de 15 anos. Então, quando for uma faixa colorida, tá legal? Que o garoto tá lá, cinza, amarela, laranja ou verde, ele não pode aplicar chave de pé. Por quê? Porque quando vai para a competição, entendeu? Ele vai aplicar a chave de pé e vai tomar uma represália do árbitro, e a consequência disso será drástica em termos de uma possível desclassificação, tá? E não pode botar a culpa no árbitro. O árbitro está certo. O árbitro não está errado. Cabe a todos nós, professores, entendeu? Nos alertarmos quanto a isso, tá? Para que a gente não esteja prejudicando o nosso aluno. Fora isso, tá, pessoal? A gente acabou de ter uma explicação do Dr. Carlos, tá legal? Acabamos de ter uma explicação do Dr. Carlos, onde ele fala da fise do osso, né, onde tem a estrutura do crescimento, tá legal? Uma criança, né, um pré-adolescente, a categoria de infantil, né, ele está com assim, aquela articulação do pé ali, onde tem a chave de pé encaixada, tá, a botinha está encaixada, ela é muito justa, entendeu? Uma possível rotação do atleta de kimono branco para o lado errado, tá legal? Seria drástico para um atleta na fase de criança, seria drástico pela estrutura óssea ainda em formação. Então, todos os movimentos que são proibidos para a criança não são à toa. Não são à toa. A palestra do Dr. Carlos, em cima daquilo que a gente fala agora, né, a gente aproveitando daquilo que ele falou, ele mostra para vocês, entendeu o problema? Passa na imagem 4, por favor. Olha só, ele tem aqui um Ezequiel entrando em cima da glote. A glote, tá legal? É o gogó, né? Tá legal? De uma criança, você pode ter um afundamento de glote. Por quê? Por se tratar de criança, tá? Então a estrutura muscular não está trabalhada, não existe nada ali que você esteja protegendo o teu aluno, tá? E aí você coloca uma criança dessa treinando junto com o juvenil, junto com o adulto, e o cara vai e aplica o Ezequiel e não dá tempo por algum motivo para aquela criança bater, tá legal? Existe o afundamento de glote, perigosíssimo, tá legal? Hospital, tá? Se der tempo, tá legal? Vocês podem depois até fazer perguntas sobre isso, que eu mando para o Dr. Carlos, né? Problema sério, seríssimo. Então, por isso, o movimento é proibido, o movimento não é proibido à toa, tudo tem um fundamento, tá legal? Tem que estar muito atento a isso, né? Mostra para mim a outra imagem. Então, agora, a gente está com uma gravata técnica de frente, que não é igual ao Ezequiel, tá legal? Porque o Ezequiel, ele pega extremamente em cima da glote, tá legal? Do gogó, a grosso modo falando, né? A palavra conhecida por todos, vamos dizer assim. E aqui a gente tem uma gravata onde você tem a torção, né? Onde você força a cervical do atleta, tá legal? Você força a cervical da criança, aonde ele está em formação mais uma vez, tá? E o que é pior, né? Agora se trata de uma cervical, coluna cervical, estrutura aonde pode acontecer danos, tá legal? Danos assim, ficar paraplégico, tetraplégico, coisas que são problemáticas, aonde indo para aquilo que o Carlos falou, que o Dr. Carlos falou,
do módulo 2 do curso dele, tá legal? Ele vai estar falando especificamente sobre cada situação. Por isso, inclusive, é importante fazerem o módulo 1, tá? E aqui vocês têm o problema específico, por que de não deixar uma criança fazer uma gravata técnica. Porque dos perigos de lesão da gravata técnica, tá legal? São possíveis problemas de traumatismo, onde você tem traumatismo de paraplegia, tetraplegia. Imagina que esse atleta de branco, além de estar aplicando a gravata técnica, ele me pule numa guarda, já pensou? E o cara de azul cai de cabeça no chão. Imagina aí o problema que ele falou da fise, do afundamento da fise, onde vai colar uma vértebra na outra. E assim vai. E assim vai. Só problema, só problema, só problema. Então, quando a gente dá aula para criança, o meu conselho para vocês é não deixe uma criança fazer aquilo que ela não pode fazer. Tudo teve um estudo. Não foi uma coisa, coloca aí para a gente não ficar livre disso, coloca aí para a gente se ver livre disso. Não, tudo teve um estudo. Digo para vocês que, na grande maioria deles, eu não participei, tá legal? Chegou para mim pronto, né? Mas outros sim, a gente conseguiu incluir, e por estudo, não foi uma coisa jogada, tá legal? Tem que estar muito cuidado, tem que estar muito atento, pelo amor de Deus. Não brinque. Passa o próximo, por favor. Olha só, omoplata. Todo mundo, qualquer criança, qualquer aluno de vocês faz omoplata. Tenho certeza. Absoluta. Todo mundo. Aí, todo campeonato tem um chorando, hein? Todo campeonato tem um chorando. Sabe por quê? Porque o árbitro, por mais atento que esteja, na hora que o atleta de branco sobe, o de azul bate. Na hora. E, muitas vezes, ensinado pelo professor dele. Na hora que o cara, se ele subir de omoplata, bate que ele vai ser desclassificado. Muitas vezes, ensinado pelo seu professor. E se o cara subir e o azul bater, o árbitro não pode fazer nada. Ele vai ter que desclassificar o atleta de branco. Então, o que eu falo para vocês? Não ensine. Cuidado na hora que vocês têm turmas misturadas, idades misturadas. Não pode raspar, tá legal, utilizando o omoplata. Por quê? Não pode raspar utilizando de omoplata. Por que você raspa de omoplata? Porque ele cede por causa da dor. Então, uma criança que não pode aplicar omoplata não pode raspar de omoplata. Porque se ele não der a cambalhota para frente, vai ter lesão. Então, não pode. E a lesão acontece aonde? Em cima da epífise do osso. É lá, na fise, aonde o Dr. Carlos falou. E aonde? É aquilo que ele falou e mostrou a imagem. Vai ter um braço maior do que o outro, vai ter uma perna maior do que a outra, tá legal? Tudo pode ser pior. Então tem que tomar cuidado em relação a essas coisas, tá legal? Desculpa, só estou lendo uma pergunta aqui. Tem pressão na articulação, tá? Existe a pressão na articulação. O problema é que não dá para a pessoa fazer a cambalhota. O problema é que a forma que essa pressão é utilizada é de rotação, tá? Onde a rotação, a lesão, ela é muito maior do que uma posição onde você faz uma alavanca. Tá legal? As alavancas são as permissíveis e é onde não são utilizadas os grandes membros, tá? Todos os grandes membros, então a gente vai colocar aí para vocês o pé, a articulação do pé, porque é sustentação do corpo, tá legal?
O joelho, porque é sustentação do corpo. Quadril, porque é sustentação do corpo. Movimentos aonde você depende para se locomover. Ombro, porque você depende de toda a movimentação do seu braço. Já cotovelo é uma movimentação que você imobilizando de forma relativamente fácil, tá legal? Você pode trabalhar. Então, o armlock é uma coisa que pode fazer à vontade, não tem problema nenhum, por conta disso, tá? Olha só, eu só não posso ficar falando de regra aqui hoje, eu peço desculpas a vocês, tá legal? Por conta de, senão a gente vai dar aula de regra e não vai dar aula do foco do nosso curso. Se vocês quiserem depois, pelo meu e-mail, eu respondo a todas as perguntas de regra. Tá legal? Vamos falar dos movimentos, que é o nosso objetivo, tá? Mas pode mandar as perguntas para mim depois. Meu e-mail é mole.alvaro@ibjjf.com, tá? Que eu respondo para todos vocês. Oi. Deixa eu pegar só um gancho nessa deixa aí. Pessoal, então, a gente está programando, a gente não tem data ainda, um curso onde o mestre vai falar sobre regra aplicada ao jiu-jitsu infantil. Guarda aí a emoção aí que vai vir esse curso. Aí tudo bem, entendeu? Porque infelizmente não dá, tá? Eu peço desculpas a todos vocês que estão falando, assim, eu estou pontuando certas coisas de regra, porque, assim, falar de regra de jiu-jitsu, né, é só eu pontuar o porquê, né, esse foi o nosso gol, tá? O porquê de vocês não estarem ensinando, tá legal, certas coisas, tá? E não, assim, se o cara te desclassificar, se não sei o quê, e assim por diante, tá? Isso aí, infelizmente, eu não vou falar não, perdão, tá, pessoal? Com certeza, o Ezequiel é muito forte, tá? Teve problema de laceração, igual tá aqui, da traqueia, esmagamento, a pessoa fica sem comer e tudo mais. E assim vai. Então, ó, outro, triângulo puxando a cabeça. Por que não pode? A tração da cervical, tá legal? É o que faz o problema numa criança, numa pré-adolescente, tá legal? De quê? De lesão de cervical. E aí vem os problemas de paraplegia, tetraplegia, tudo isso aí, entendeu? Naquela foto número 2, talvez ela seja aquela que ele está com o triângulo fechado, sem braço nenhum, essa. Talvez seja a posição, assim, que vocês não estejam visualizando, tá? Mas é a posição mais, entre aspas, tá? Mais criminosa que possa existir. O atleta de branco, ele vai botar as duas mãos no chão, e vai andar para trás botando o bumbum, como se ele estivesse sentando-se. O cara de azul, ele chega a ficar deitado, esparramado no chão, flat, barriga no chão para não bater, vai machucar, vai ser a atração é tão grande de cervical, galera, é um absurdo, entendeu? É muito, muito grave essa posição, tá? Então, é uma coisa, assim, bem problemática, tá? Pode ir lá para onde a gente estava, por favor. Aí. Então, a atração de puxar a cabeça, tá? Por conta disso, também pelo fato de lesão de cervical, tá legal? Não pode com a criança de forma nenhuma, tá? Continuando. Aí, pronto. E o triângulo de mão, o motivo é o mesmo, tá legal? Na hora que o atleta, um triângulo de mão bem feito, né? Na hora que o atleta chega próximo ao seu adversário ali, né? Ele chega perto, né? Aproximando o atleta de branco para o atleta de azul, a tração em cima da cervical passa a ser muito forte. E a consequência são a parte de paraplegia e tetraplegia, que são muito significativas. A pergunta, o próximo slide, ou esse foi o último? Tem esse. Aqui é a chave de rins, né? A chave que conhecida como chave de rins no passado, tá legal? Que hoje em dia a gente dá o nome como chave que pressiona as costelas,
tá legal? Dentro da guarda fechada. Isso na criança, isso tem uma lesão em cima da costela flutuante, tá? Que dependendo da força do seu adversário, você pode ter até uma perfuração de pulmão, se a costela quebrar, se ela fraturar, entendeu? Pode ser um problema muito, muito sério. Então, mais uma coisa que existe um fundamento para que ela seja proibida. Mais um motivo para que aquilo seja proibido. Agora, tu imagina você ensinar isso dentro da academia e um cara, um adulto, um juvenil, fazendo numa criança, e aí machuca lá dentro da tua escola, entendeu? E você é aquilo, mais uma vez, que o Dr. Carlos falou, você é o responsável, você é o mestre. E aí você deixa, como bem disse ele, a mãe já não te olha mais como mestre. Aquela mãe vai te olhar, quando muito, como mau professor, porque ela vai ainda te chamar como professor. Então, quer dizer, todos os cuidados que existem na regra, elas foram feitas para você tentar seguir ela assim, ao máximo. Se conseguir, é nota 10, galera. Não existe outra razão, tá, pela qual vocês possam estar seguindo. É porque não vai machucar. Se fizer certo, não vai machucar. Esse é o grande barato da coisa, tá? Essa foi a última, Cássio, eu acho que... isso aí é mão de vaca, mão de vaca. Não tem como vocês ensinarem isso para uma criança. A lesão de punho é tenebrosa, a lesão de punho é uma lesão onde o punho, tá legal? A estrutura do punho, ele tem não sei quantos ossinhos ali, tá? Eu não vou precisar aqui para vocês, eu peço desculpas, que eu não tenho a precisão disso, mas quebra, tá legal? E ali a estrutura para poder se formar a estrutura novamente, a consolidação, ela demora muito tempo. Aí você imagina uma criança numa fase escolar, se ela faz uma fratura de punho, tá legal? Num lado que ele escreve, olha o problema disso, tá legal? Se ela faz uma fratura no lado que ela não escreve, olha a dependência que ela terá só do outro lado, porque ela faz várias coisas com o apoio da outra mão e vai passar a ter que segurar tudo com uma única mão. Aí deixa cair, faz não sei o quê. Tudo. Olha só, como diretor de arbitragem, tá? Como diretor de arbitragem, o que eu digo para um árbitro é que todo movimento que não vale, ele tem que interromper a luta na hora. Todo movimento, impossível ele deixar continuar. Todo movimento que vale, ele também tem que interromper se ele entende que tem golpe de finalização completamente encaixado e existe o perigo da lesão. Só que o que não vale, não precisa ter o perigo da lesão, ele tem que interromper. Então, quer dizer, uma criança, tá legal, dentro de uma competição, a gente tem que resguardar essa criança ao máximo dentro de uma competição, galera. Imagina dentro da escola de vocês. Da escola de vocês, tem que ser pior ainda, você tem que se resguardar ao máximo. Quando a gente fala para vocês que tem que ter um número X de professores e instrutores para um número Y de alunos, não é à toa. É para vocês estarem tomando conta de forma correta para que nenhum aluno se machuque de bobeira. Quando o Dr. Carlos falou sobre a lesão, tá, a lesão de trauma de crânio, tá, é para vocês começarem a trabalhar, aqueles que não trabalham com caídas de forma intensa, é começar a trabalhar. Que a concussão cerebral é um absurdo, é um problema sério. Então, tem que fazer, tem. São obrigações nossas, a partir do momento que um pai acredita no nosso trabalho. Um pai deixa o filho dele na nossa mão e é para a gente fazer o melhor para ele. Aquela criança, ela tem que cair brincando no play dele, brincando na rua, brincando sei lá onde, cair no chão e não bater com a cabeça. Pode quebrar um braço, hein? Vou falar para vocês isso. Mas não pode bater com a cabeça no chão.
que um braço, 30 dias, normalmente vai estar bem, desde que não seja epifisário. Agora a cabeça, não. Single leg com a cabeça para fora é um movimento proibido, tá legal? Para as crianças, tem que parar essa luta, tem que parar. Por quê? Mais um que tem que parar. Porque se o atleta de branco derruba o atleta de azul, as chances dele cair de cabeça no chão, olha só, imagina esse cara derrubando, tá? O atleta de branco derrubando. A tendência desse cara é cair de cabeça no chão. Na hora que ele derruba, ele vai de cabeça, tipo um martelete ali, ó, de cabeça no chão. Então, mais um possível traumatismo por esmagamento, né? É outra situação que o Dr. Carlos falou, né? Que você bate e vai dar a pancada ali no chão. Então, você não deve, não pode ensinar errado o single leg. É uma coisa que vocês têm que estar muito atentos na hora de ensinar o single leg. Ensinem um single leg, porém, sempre do lado oposto da perna que ele abraça. Na hora que ele começa a fazer, maltrata no ensinamento, maltrata no bom sentido. Bota a cabeça para o lado de lá, entra de novo, bota a cabeça para o outro lado, entra de novo, até aquela criança estar fazendo sem pensar a entrada para o lado correto. Na hora que ele estiver fazendo a entrada para o lado correto, com certeza ele estará derrubando para o lado correto. Então, isso é que a gente tem que fazer. A gente tem que levar a criança a estar dando o máximo de si, porém de forma segura. Isso tem que existir, não pode ser ao contrário. Tá? Cássio, essa é a última, não. Agora é a última. Desculpa, galera, que eu perdi meu papel aqui. Chave de bíceps. Toda chave de bíceps ou chave de panturrilha, tá? Que eu não sei se tem a chave de panturrilha aí. Tem a chave de panturrilha? Tem a chave de panturrilha, tá? Qualquer uma das duas, elas não podem ser ensinadas pelo seguinte, é o esmagamento do músculo, tá? Por ser uma criança, por serem crianças, o músculo, não só a parte esquelética, né? Músculo esquelético, a parte do músculo, ela está em crescimento, ela está em formação. E o esmagamento do músculo, tá? Vai existir uma série de rompimento, tá? De fibras muito significativa. E o rompimento das fibras, tá? É o que vai causar, vai levar a lesões futuras, se não for lesão na mesma hora. Então, ele não pode aplicar essas duas posições. Aqui é uma chave de bíceps, a próxima, Cássio. Aqui é uma chave de panturrilha, onde ele puxa a perna do oponente em cima da sua canela. As duas posições não podem ser aplicadas em função do esmagamento da musculatura, porque as duas posições são posições onde poderá existir o rompimento do esmagamento do músculo. Tá? E agora, Cássio, acabou. Desculpa, galera, de novo. Tá? Só antes de você entrar aí, isso. Existe uma pergunta constante, tá, pessoal? Por que o mata-leão de frente não pode e o mata-leão pelas costas pode? Tá? A resposta é muito simples. Tá? O mata-leão pelas costas ele pode, porque anatomicamente falando, quando você força a cabeça do seu oponente para frente, é o movimento que o seu pescoço faz normalmente. É o movimento que a tua cabeça vai tranquilamente. Tá? Quando você faz um mata-leão pela frente, tem um braço por trás e você força a cervical da pessoa para trás num movimento que anatomicamente é errado. O teu corpo não vai, tua cabeça não vai para trás com a mesma facilidade do corpo da mão para frente. Então é por isso, tá? Que um pode e o outro não pode. Tá legal?
Espero que tenha contribuído com vocês aí, os porquês. Cuidado, pelo amor de Deus, nessa mistura de turmas, tá legal? Uma criança que está fazendo aula que tem uma idade X ou outra criança que vai para outra idade. Muito cuidado. É o conselho que eu dou para vocês, é onde existem erros e erros podem ser graves, tá? Vocês podem pagar, nós podemos pagar caro por isso, tá? Tranquilo.